Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela. Todos saíram dos túmulos no juízo. Vamos repetir o tema? Todos saíram dos túmulos no juízo. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Correto? Hoje, dia 10 de maio de 2023. Messias Souza vos fala. Daqui a pouco estaremos no chat. Vamos pedir agora, neste momento, aqueles que não são inscritos, se inscreva, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos as nossas mensagens. E não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Nos solicite pelo contato que está aí na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte: todos saíram dos túmulos no juízo. Vamos avançar no conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, para que nós possamos iniciar esta mensagem de hoje, eu queria somente tecer alguns comentários aqui a respeito do chat, do último chat de nossa última apresentação. Então eu estive lendo os comentários lá no último chat da última apresentação e me deparei com a seguinte pergunta feita pela nossa irmã Isma Florenzano, daqui de São Gonçalo, o nosso estado aqui. Paz eterna, irmã Isma, paz eterna a todos de sua família, irmã Isma e seu esposo, toda a sua família, seu filho. Então a irmã Isma fez a seguinte pergunta: qual era a imortalidade, tá bom, do homem antes da transgressão? Então a pergunta foi essa: qual era a imortalidade? Quer dizer, Adão e Eva eram imortais. Qual era a imortalidade do homem antes da transgressão? Então nós vamos responder que não estavam mortos. Onde? Na morte que passou a todos os homens. Eles eram imortais. Eles não estavam mortos na morte que passou a todos os homens. Eram imortais, tá? E permaneceriam assim, imortais, se o quê? Sem irem para aquele sepulcro, tá bom? Então eles permaneceriam, tá? Vamos aqui acertar essa fala aqui. Eles permaneceriam imortais, ou seja, sem irem para aquele sepulcro, para a morte que passou a todos os homens, se permanecessem observando que poderiam ter o quê? Acesso à árvore da vida, que é a sujeição à palavra do Criador, e no máximo a todas as árvores do jardim, que são as coisas lícitas e boas desta vida, com exceção de quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Então, eles estavam imortais porque eles ainda não estavam debaixo da morte que passou a todos os homens. E assim permaneceriam imortais se eles não comessem, não tocassem, não provassem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e somente permanecessem comendo, vamos dizer assim, né, observando as palavras do Criador, que se tratava o quê?
da árvore da vida. Tá bom? Então essa é a resposta. Então ainda tem a seguinte questão. Respondendo ainda a pergunta. Outra pergunta que foi feita. Nós não podemos confundir, tá? Nós não podemos confundir as trevas exteriores com a morte que passou a todos os homens. Não podemos confundir as trevas exteriores com a morte que passou a todos os homens. Por quê, gente? Porque as trevas exteriores é o lago de fogo. O mesmo que o mundo natural, onde se vive biologicamente e depois o que? Se aniquila no fim dos dias, tá bom? Do ser humano, tá? Já a morte que passou a todos os homens foi o quê? Ela já foi aniquilada no último dia. Então as trevas exteriores é o mundo natural. E a morte que passou a todos os homens, que não podemos confundir com as trevas exteriores, foi aquela morte que Shaul disse que seria aniquilada no último dia. Correto? Nós vamos ler o texto daqui a pouco, tá bom? Então, essa é a resposta que temos aqui para a nossa irmã Isma Florizano, tá? E nosso irmão Igor também, né, que questionou. E para o tema de hoje, que o quê? Que é o seguinte, todos saíram dos túmulos no juízo. Para esse tema de hoje, todos saíram do túmulo no juízo. Nós vamos aqui fazer o início, né? Vamos iniciar fazendo a leitura do texto de João 5:28. Vamos fazer a leitura aqui. João 5:28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora, não estava chegando a hora, no tempo que Cristo falou isso, que o ungido falou isso, não vos admireis. Então vamos pedir àqueles que ainda estão futurizando as coisas. Não vos admireis, tá bom? Porque nós estamos apresentando essa mensagem dessa forma. Olha só o que Cristo estava falando, ó. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora. Olha, ele está dizendo que estava chegando a hora, tá bom? Ainda não chegou? Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos ou somente alguns? Todos, né? Em que todos os que repousam nos túmulos, ora, todos repousavam nos túmulos. Todos os que repousam nos túmulos, ou seja, todos que estavam debaixo da morte que passou a todos os homens, não é verdade? Todos os que repousam nos túmulos, todos os que estavam debaixo da morte que passou a todos os homens, tá bom? Ouvirão a sua voz e sairão. Percebeu? Sairão. Não saíram? Os que tiverem feito bem, quer dizer, os da fé, né? Os da obra da fé, os que tiverem feito bem, para o quê? A ressurreição da vida. Os espirituais. E aqueles que tiverem praticado mal, ou seja, aqueles que não creram, para a ressurreição da condenação. João 5:28, correto? Então, meus queridos, é importante dizer aqui, nesta mensagem de hoje, que nós nos utilizaremos de muitas metáforas, tá bom? Mas de uma forma explicativa, tá bom? Que fará com que nós possamos entendermos as metáforas. Na última mensagem que apresentamos, nós falamos que no estado eterno somos imortais. Não é isso? Estamos afirmando que no tempo presente estamos no estado eterno. E já falamos que o estado eterno, ele é composto por castigo eterno, tá bom? Castigo eterno e vida eterna. O castigo eterno é o quê? É o mundo natural. E a vida eterna é o quê? O espiritual, de onde são os filhos que participam de carne e sangue. Hoje também, em nosso tempo. Lembrando que essa perdição da ressurreição, essa predição, digo, vamos lembrar aqui, voltando aqui, gente, vamos lembrar que essa predição da ressurreição, ela já ocorreu no juízo. Como diz esse tema, né?
quando houve o quê? A desolação de Jerusalém em 70 DC. Porque o ungido, ele falou, não é isso? E não pode ter mentido, como afirmam muita gente hoje em dia, né? Nas denominações evangélicas, que hoje se dizem cristãos, que dizem eles que o juízo ainda não veio. Cristo não pode ter mentido, tá? Então eles dizem que Cristo não veio, que o juízo não veio, contrariando o mestre que dizem defender. Talvez, não por má fé, talvez por ignorância ou por falta do conhecimento e busca da verdade na própria Bíblia que carregam debaixo do braço. Quando aquele mesmo mestre que se diz defender hoje nas denominações, ele disse em Lucas 11, 49 a 51 o seguinte: por isso também o Eterno e Alvo advertiu em sua sabedoria: eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que, vamos prestar atenção agora, pelo que a geração de 2021, não, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, olha só, ele mentiu? Eu vos asseguro. Como assim ainda vai acontecer? Eu vos asseguro. Contas de tudo isso deverão ser prestadas por quem? Pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela geração depois do ano 1000 ou ano 2000? Não, por esta geração. Contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Ele estava se referindo à geração dele, dos apóstolos também, né? Lucas 11, 49 e 51. Então, gente, é por isso que nós afirmamos com todas as letras, né, que a ressurreição dos justos e dos injustos já ocorreu. Como bem diz o tema, né? Todos saíram dos túmulos no juízo. Correto? Então é isso, né? Então hoje nós vamos dar continuidade nessa mensagem, dizendo que em nosso tempo nós somos imortais, sim. Nós somos imortais, porque todos saíram dos túmulos, ou seja, da morte que passou a todos os homens, no juízo final. Na verdade, que já se cumpriu quando houve o quê? A desolação de Israel lá no ano 70 DC. Mas nós nunca precisamos sair dos túmulos, ou seja, da morte que passou a todos os homens. Na verdade, nós nunca precisamos deixar esses túmulos, que foi o quê? Aniquilado no último dia. Como diz, né, no relato do apóstolo Shaul, Paulo, a saber, né? 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo não foi a ser destruído é a morte. Foi ou não foi? Aquela morte que passou a todos os homens não foi aniquilada? Foi ou não foi? Aqueles túmulos não foram aniquilados? Não confunda com trevas exteriores, nem com lago de fogo. Tá bom? Então, olha só, gente. Por quê? Porque nós nunca estivemos neles, naqueles túmulos. Nós nunca estivemos naqueles túmulos, naqueles sepulcros. Nós nunca estivemos debaixo da morte que passou a todos os homens. Tá bom? Isso porque nós vivemos num tempo posterior ao juízo. Em quase o quê? Em quase 2000 anos no futuro. Sendo por isso que nós dizemos que somos imortais em nosso tempo. E somos, de fato, imortais. Porque ninguém mais vai voltar para aqueles túmulos, ou seja, para a morte que passou a todos os homens. Mas isso não impede que estejamos vivendo como seres humanos no lago de fogo,
né, onde há destruição e as coisas se aniquilam, ou seja, este mundo natural, tá bom? Lembrando que o Eterno, ele disse para Adão que com certeza ele iria para o túmulo. Com certeza morrereis, não é verdade? O Eterno não disse para Adão que com certeza ele iria para o túmulo, mas ele não foi para o túmulo literal, ali no momento da transgressão, tá? Mas não estava impedido de, no fim de seus dias, voltar de onde veio, para aquele pó, o túmulo literal. Mas o túmulo que ele morreria em razão de uma possível e já cumprida transgressão, não se tratou de túmulo literal, tá bom? Mas uma condição de separação que se perdurou até o último dia, quando Israel foi varrido do mapa, que foi a desolação de 70 DC que acabamos de falar. Não é isso? Lembrando, minha gente, que o pó está no lago de fogo, que é esta segunda morte, o mundo natural onde vivemos, e todos aqueles que não são espirituais, ou seja, a carne e o sangue, estão neste lago de fogo, porque foi dito, né, em Apocalipse 20:15, o seguinte: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no mundo natural, foi lançado no lago de fogo, correto? Apocalipse 20:15. Então, meu querido, não se assuste com isso, porque todos nós, enquanto seres humanos, nós estamos neste lago de fogo. Neste lago de fogo, tá bom? Nós, enquanto seres humanos, estamos neste lago de fogo, neste mundo natural, uma vez que não é a carne e o sangue que herdaria o reino do Altíssimo, como bem disse, né, o nosso irmão apóstolo Shaul, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que diz o seguinte: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Ialro, do Todo-Poderoso. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 1 Coríntios 15, 50, ele estava dizendo que somente os espíritos estariam no reino eterno do Pai, mas eles estariam participando de carne e sangue, então aqueles filhos participando de carne e sangue, né, manifestado na carne, foi dado poder a eles de serem chamados filhos do Altíssimo, mas nós vamos apresentar aqui ainda isso, tá bom? Por quê, gente? Porque os espíritos eleitos é quem tinham os nomes escritos no livro da vida e não a carne e o sangue, correto? Ou seja, a natureza humana, que é o quê? A serpente. Tá bom? E foi exatamente por isso que esse diabo, a natureza humana, que é Satanás, a antiga serpente, foi lançado nesse grande lago de fogo, não é verdade? E quando diz que o inferno foi lançado no lago de fogo, é que aquele inferno que foi a morte que passou a todos os homens, né? Aquele sepulcro, aquela sepultura, foi destruído no lago de fogo, pois aquela morte, aquele inferno, tá bom? Aquele sepulcro, ele foi estabelecido, aquela morte foi estabelecida quando o homem estava no jardim, não é verdade? Ou seja, quando ele estava no estado eterno. E que desde a desolação de Israel está de volta o jardim, que é o quê? O estado eterno. Uma condição de ausência da morte que passou a todos os homens. Correto? Mas o lago de fogo, tá bom? Mas o lago de fogo, que é o mundo natural, e também o outro lado, que é o celeiro, uma condição dos espíritos, juntos formam o quê? O estado eterno. Juntos formam o estado eterno, formado o quê? Por essa condenação eterna,
por essa condenação eterna, que pode ser chamado de castigo eterno, e essa vida eterna que veio somente para os espíritos. Os filhos, mesmo manifestados em carne, tá bom? Manifestados em carne e sangue, eles estão o quê? Na vida eterna. Tá bom? É isso. Os filhos manifestados em carne, mesmo manifestados em carne, estão na vida eterna. E esses são, mesmo na carne, chamados de filhos de Ialro. Mesmo estando por um momento, o tempo da vida, né, biológica, como carne e sangue. Correto? E vamos dizer aqui, mais adiante, por que na carne os espirituais podem ser chamados de filhos de Ialro. Vamos falar daqui a pouco, tá bom? Dessa forma, nós não podemos ignorar que a carne e o sangue, tá bom? É também propósito maravilhoso do Pai, pois viu que era bom, na verdade, desde o princípio, porque quem era como Cristo, que significa ungido, ou seja, os filhos participando de carne e sangue, receberam, ou não receberam? Receberam o poder de serem chamados de filhos do Altíssimo, mesmo não estando manifestados na carne, como Yahushua, unigênito do Pai, em seus dias também. E eles igualmente, os filhos igualmente espirituais, né, celestiais, por isso mesmo puderam ser chamados de filhos de Ialro, filhos do Altíssimo, que na Bíblia dos Senhores está escrito Filho de Deus, como está escrito em 1 João 3,1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos do Altíssimo. Viram aí? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. 1 João 3,1. Agora em Romanos aqui 8,14. Vamos ler aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Ialro, esses são filhos do Altíssimo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, a adoção, não é verdade, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, 14 a 15. Perceberam que os filhos manifestados na carne eram chamados de filhos do Altíssimo? Receberam o poder de serem chamados de filhos do Altíssimo? É por isso que João escreveu isso aqui. Tá? E aqui nesse texto também de Gálatas 3, 26 a 27, diz o seguinte: porque todos sois filhos de Ialro, pela fé no ungido Yahushua. Não é isso? Porque todos quantos fostes batizados em Yahushua, já vos revestistes da unção. Gálatas 3, 26 a 27. Agora vamos ler esse texto aqui de João, Yahuhana, né? Capítulo 1, 11 a 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem, percebeu? No seu nome, deu-lhes o poder, foi dado poder, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Ialro. João 11 a 12 aí. E nós vamos ler esse último texto aqui de Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, percebeu? De filhos do Altíssimo. Mateus 5, 9, não é verdade? Então observe, meu irmão, que Yahushua, que está escrito na Bíblia Jesus, era de fato, ele sim, ele era de fato filho de Ialro na carne, tá bom? Tendo em vista que ele foi o único filho carnal do Eterno. Já os demais, na carne, somente receberam o poder de se tornarem filhos, de serem chamados de filhos, pois creram no Filho do Eterno Criador, pelo motivo de serem espíritos participando de carne e sangue. Entenderam? Eu acredito que sim, né? Mas os espíritos sim, são filhos de Ialro.
A carne não, né? Os espíritos, sim, são filhos de Yahweh e permanecem no mundo, mas Yahushua, ele já não existe. Yahushua já não existe, né? Cristo já não existe, pois era o quê? O próprio Yahweh que veio participar daquela natureza humana, assim como os demais filhos. Entenderam? Agora é importante dizer que o ungido, Cristo, né, o Mashiach, o Messias, não ressuscitou de um túmulo metafórico. Ele não ressuscitou da morte que passou a todos os homens. Mas Yahushua, que é Jesus na Bíblia dos Senhores, né, ressuscitou de uma morte natural, saindo de um túmulo literal, fechado por uma pedra, literalmente, que foi colocada por José de Arimateia e Nicodemos. Não é verdade? Ou não é verdade? E como já falamos em outros momentos, a ressurreição de Yahushua, que na Bíblia dos Senhores está escrito Jesus, foi atípica. A ressurreição dele foi atípica, pois ele não carregava aquela morte lá do primeiro Adão. Tá? A ressurreição dele foi atípica, porque ele não precisou ressuscitar, ele não carregava aquela morte do primeiro Adão, uma vez que ele foi o único, vou repetir, o único que não pecou de pecado anomia, nem pecado amartia. Para quem não sabe, anomia, pecado debaixo da lei. Amartia, pecado sem lei. Tá bom? Por quê, gente? Porque em Filipenses 2:7 a 8 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Então ele não pecou. Então a morte não passou para ele, né? A morte que passou a todos os homens, tá? Sendo obediente até a morte. E a morte no madeiro. Filipenses 2:7, 8. Estão entendendo? Eu acredito que sim, né? Então vamos continuar aqui, gente. Agora nós vamos dizer como é que temos o respaldo bíblico para afirmar que todos os homens estavam nos túmulos, tanto espirituais como terrenos, tá? Isso até o dia do juízo que se cumpriu quando Jerusalém foi devastada pelos exércitos em 70 DC. O nosso respaldo está no que o Messias disse em João 6, 39 a 40, que podemos ler agora, né? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite quando? No último dia. O último dia não foi quando houve a desolação de Israel? Que o ressuscite no último dia, não é verdade? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, quer dizer, que o ressuscite no último dia. Não é isso? E eu o ressuscitarei no último dia. Correto? João, né? 6, 39 a 40. Não é isso? Ora, minha gente, se eles teriam que ressuscitar, não é isso? Era porque estavam nos túmulos. Na verdade, só se ressuscita mortos. Então, se eles tinham que ressuscitar, de que morte? Da morte que passou a todos os homens. Então, se eles tinham que ressuscitar, como o Cristo falou, eles teriam que estar nos túmulos. Não é verdade? Era porque eles estavam nos túmulos. Só que a ressurreição dos filhos seria para a vida. Então, por isso, Yahushua, né? Vamos voltar aqui, que acabou passando aqui, né, gente? A ressurreição dos filhos era para a vida. Tá bom? Passei antes, né? Era para a vida. E por isso que Yahushua, ele disse que as portas do inferno, ou seja, da morte, da sepultura, não prevaleceria contra a congregação. Então ele estava se referindo não somente a quem deixaria a morte que passou a todos os homens, né, que se incluíam os homens semelhantes a Adão.
também aos que a segunda morte não teria poder sobre eles, que eram os espíritos eleitos que estavam participando de carne e sangue, tá bom? Como nós podemos ler, né, em Apocalipse 26. Agora sim, né? Agora passou antes do tempo, né? Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira, o quê? Primeira ressurreição, né? Paulo não falou que eles foram ressuscitados dos delitos e pecados? Não é verdade? Olha só, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Percebeu? Os espíritos, sobre eles não tinham poder a segunda morte. Correto? Porque a congregação era dos espíritos participando de carne e sangue. Mas serão sacerdotes do Altíssimo e do Ungido e reinarão com ele por 1000 anos. Já reinaram no tempo dos apóstolos, se cumpriram os 1000 anos dos espíritos participantes de carne e sangue, tá? Que era a congregação, o corpo de Cristo. Apocalipse 26. Então, olha só, gente. A congregação, né, que é chamada de igreja, por muitos hoje, a congregação, ou seja, o corpo de Cristo, tá? Foi formada pelos espirituais, os filhos, que naqueles dias dos apóstolos estavam manifestados como seres humanos, na carne. Entenderam? Eu acredito que os senhores estejam entendendo. E assim nós podemos dizer sobre esse texto, felizes os espirituais, que reinaram com Cristo por 1000 anos. Sobre aqueles espíritos participantes de natureza humana, a segunda morte, ou seja, o lugar de aniquilação e destruição, não tem poder sobre eles. Entenderam? É isso que o texto revela, mas muitos não conseguem entender nada, exatamente nada. Correto? Agora, minha gente, é importante relatar aqui aos senhores o que muitos não atentaram ainda. Eu acredito que muitos vão ainda encontrar essa verdade, né? Muitos não atentaram ainda. A pergunta é: que diabo, que serpente, que Satanás era aquele que estava no jardim? Hein? Ou seja, no estado de eternidade, se o jardim se diz por aí como sendo o quê? O paraíso. Que diabo era aquele, hein? Que estava no paraíso? O que vocês me dizem? O lugar do diabo é o paraíso também, né? Percebeu? É o jardim, né? É isso. Mas o nosso irmão Igor, né? Paz eterna, irmão Igor. Grande abraço aí, tá bom? O nosso irmão Igor perguntou sobre isso. Nós vamos falar aqui. Igor, nosso irmão Igor, daqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, né, na minha terrinha, ele perguntou se o estado eterno, original, ou seja, o jardim, né, seria também com o diabo. Ué, o diabo não estava no jardim? Satanás, a antiga serpente? Ele perguntou se o estado eterno original, ou seja, o jardim, se o diabo estava lá. Perguntou se o estado original, né, o estado eterno original seria também com o diabo. Paz eterna, irmão Igor. Vamos falar um pouquinho aqui, né? E nós já sabemos, né, que o diabo é a antiga serpente, como diz no relato, né, de Apocalipse 21:2. Como assim ele não estaria no estado eterno original? Veja aqui, ó, Apocalipse 21:2. E vi descer do céu um anjo, né, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. A antiga serpente, né? Ela não estava lá no estado eterno? A antiga serpente, que é o quê? O diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Percebeu aí? Que a serpente, que o diabo estava no estado eterno também? Apocalipse 21. Então o diabo precisou ressuscitar no último dia, não é verdade? Para deixar a morte e voltar ao estado eterno, ou seja, para o jardim. Apocalipse 21:2. Correto, gente? Então vejam, o diabo, ele estava no jardim ou não estava? A serpente não estava no jardim? Vocês perceberam? Nós estamos enganando alguém? O diabo estava no jardim. Estava no estado eterno original, que foi perdido, o jardim que foi perdido, e no último dia
esse mesmo diabo, ele foi lançado no lago de fogo que continua sendo o mundo natural que estava no jardim. Entenderam? Continua sendo o mundo natural que estava no jardim. O lago de fogo é o castigo eterno e o celeiro é a vida eterna. O lago de fogo, que é o castigo eterno, está dentro do jardim. Ou seja, está dentro do estado eterno. E a serpente, que é o diabo, ou seja, a natureza humana, participa da eternidade, sendo que essa serpente, esse diabo, essa natureza humana participa do estado eterno, porém à esquerda. Porém à esquerda, ou seja, no castigo eterno, entenderam? E como já falamos e provamos, nesse castigo eterno, neste lago de fogo, os espirituais podem ser chamados de filhos de Yahweh. Os espirituais estão o quê? No lago de fogo. Os espíritos não estão no lago de fogo, mas os espirituais estão lá, eles estão no lago de fogo e podem ser chamados de filhos de Yahweh, como já falamos, né? Mesmo estando o quê? Manifestados na carne nessa eternidade. Porque isso foi relatado sobre os filhos, né? Em Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam no lago de fogo, participam no mundo natural, e visto como os filhos participam da carne, o mundo natural, vida humana, e visto como os filhos participam, já vinham participando desde o Éden, né? Percebeu? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Eva, também ele, como Eva, participou das mesmas coisas. Ele quem? Yahweh, né? Todo-Poderoso. Participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Mas que diabo é esse aqui? Só que não o mesmo diabo, né? Que estava no Éden. Hebreus 2,14. Nós temos que entender que diabo é esse aqui, porque diabo significa opositor, oposição. Tá bom? Então vamos abrir um parênteses aqui para explicar isso? Abrindo um parênteses, é importante relatar que esse diabo aniquilado no madeiro não foi a natureza humana, mas foi o quê? A lei que tinha o império da morte, ou seja, a lei de Moisés era esse diabo. Entenderam? Então, e ele, que participou das mesmas coisas ali, ele também participou das mesmas coisas, ele que participou das mesmas coisas, ou seja, da carne e do sangue, assim como os filhos, foi o quê? Foi o Pai eterno e eterno Yahweh que participou. Ele participou também das mesmas coisas, como os filhos participam de carne e sangue. Entenderam o texto? Eu acredito que sim, né? E o que aconteceu foi que depois da transgressão, os bodes, ou seja, os terrenos e os cordeiros, a saber, os espirituais, ficaram confusos debaixo da morte que passou a todos os homens, correto? Eles ficaram ali confusos, ali não poderia ainda, porque a ceifa não poderia ocorrer antes do tempo. Como diz o relato aqui de Romanos 3, 21, que nós podemos ler aqui, ó, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Yahweh, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Yahweh pela fé em Yahushua, o ungido, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Percebeu? Porque todos... Por que não havia diferença? Todos estavam debaixo da mesma morte, entenderam? Tanto terrenos como espirituais. Porque não há diferença. Ó, todos estavam debaixo da morte que passou a todos os homens, terrenos e celestiais. O único que não ficou debaixo da morte que passou a todos os homens foi o ungido, foi o Messias, o Mashiach de Israel. Ele morreu de uma morte atípica, não da morte que passou a todos os homens, é claro, ele morreu da morte atípica no sentido de que ele não morreu da morte que passou a todos os homens e ressuscitou de uma forma atípica, não uma ressurreição da morte que passou a todos os homens. Ele ressuscitou de uma morte que foi uma morte natural, tá? Que já explicamos aqui no início. Olha só, por que não há diferença, percebeu? Porque todos pecaram e destituídos estão. Todos estão mortos debaixo da morte que passou a todos os homens. Percebeu? Olha só que Paulo está escrevendo isso aqui depois do madeiro. Percebeu que a morte permaneceu? Todos estavam nos sepulcros, percebeu? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Romanos 3, 21 a 23. Então, meu querido,
observou que todos pecaram, terrenos e celestiais, ou seja, Adão e Ava, percebeu que todos pecaram? Adão e Ava pecaram? Observou que todos, terrenos e celestiais, ficaram destituídos da glória do Altíssimo? Percebeu? Então todos morreram. Percebeu que todos morreram? Observou que todos foram para os sepulcros? É verdade. Observou que todos morreram? Observou que todos foram para os sepulcros? Já falamos aqui, né? Agora vamos voltar aqui, gente, que eu passei antes do tempo aqui, né? Isso aqui, né? É isso aí. Então, olha só, acabou sendo passado antes do tempo aqui. Então, minha gente, todos morreram. Vocês observaram isso, né? Todos foram para os sepulcros. Vocês observaram isso, tá? Então, observa que significa que todos, bodes e as ovelhas, foram para os sepulcros. Observou que todos ali significam o quê? Os bodes e as ovelhas. Então, quando se fala todos pecaram, está se referindo aos bodes e às ovelhas. Está se referindo aos terrenos e os espirituais. Entenderam? Mas o que acontece, gente? Os sepulcros, eles não se tratava do lago de fogo. Vamos lá, gente, nós temos que entender isso. Os sepulcros não se tratava do lago de fogo. Os sepulcros não se tratava de sepulcro literal que está no lago de fogo. Entenderam? Esses sepulcros que foi a morte que passou a todos os homens, não se tratava do lago de fogo, pois o lago de fogo se trata do mundo natural que permanece. Permanece o lago de fogo. Mas os túmulos que foi a morte que passou a todos os homens, já não existe. Correto? Aquela morte não foi aniquilada no último dia, como disse Shaul. Shaul, gente. Shaul. Então, aquela morte foi aniquilada, gente. E há outro texto que relata que a morte passou a todos os homens, não é verdade? Aos que eram semelhantes ao primeiro Adão e aos que eram semelhantes ao segundo Adão, como podemos ler nesse texto aqui, agora sim, né? De Romanos 5,12. Toda hora passa aqui antes do tempo, né, gente? Como podemos ler aqui nesse texto aqui, ó. Portanto, assim como por um homem, né? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, aos terrenos celestiais aí, ó. Assim, também a morte passou a todos, aí, bodes e cordeiros, né? Passou a todos os homens. Porque todos, sem exceção, né, pecaram. Só Cristo que não pecou, né? Romanos 5,12. É por isso que Cristo não morreu nessa morte, né, que passou a todos os homens. Porque essa morte foi somente para aqueles que todos pecaram. Entenderam? Entenderam porque a ressurreição de Cristo ela foi atípica? Ele não ressuscitou da morte que passou a todos os homens, mas a ressurreição dele representou a ressurreição do último dia, dos filhos que seriam ressuscitados no último dia. Entenderam? E claro, os terrenos também seriam ressuscitados para a condenação, para viverem o plano terreno. Somente, né? Então vamos lá, espero que não passe aqui, né, gente? Agora, o que aconteceu no último dia para que a morte fosse aniquilada? Primeiro teria que ressuscitar os que dormiram em Cristo, como diz o relato, né? De 1 Tessalonicenses 4,16, que nós vamos ler. Vamos fazer a leitura, espero que não passe mais antes do tempo, né? Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta do Altíssimo, o próprio soberano descerá dos céus e os mortos no ungido ressuscitarão primeiro. Depois nós, perceberam? Os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ou seja, igualmente ressuscitados. Seremos arrebatados daquela morte, é claro, com eles, nas nuvens, para o encontro com o nosso mestre nos ares. E assim estaremos com Ialro para sempre. Vamos prestar atenção que aqui está cheio de metáfora, gente. O encontro nos ares, né? Encontro na mesma condição de não morte. Entenderam? Eu acredito que os senhores estejam entendendo. De imortalidade. Eles saíram da mortalidade da corruptibilidade para a imortalidade. Correto? Correto, né?
Então, gente, olha só. Essa gloriosa liberdade dos filhos do Altíssimo, que foi o que? A anulação da morte, né? A aniquilação da morte, essa gloriosa liberdade dos filhos do Altíssimo deu início à libertação de toda criatura da morte que passou a todos os homens, como nós podemos ler, né, o relato, né, de Romanos 8, 18 a 21, que diz o seguinte: considero, disse Shaul, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Já foi. Tá? A natureza criada, Paulo está escrevendo isso aqui há quase 2000 anos, né? Aguarda com grande expectativa que os filhos de Yauro sejam revelados, que eles sejam ressuscitados daquela morte, né? É isso que ele está falando. Pois ela foi submetida à inutilidade, quer dizer, à morte, né? Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, daquela morte, da decadência, daquela morte em que se encontra. Percebeu? Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Yauro, aqueles que dormiram em Cristo. Romanos 8, 18 a 21. Eles dormiram em Cristo, ressuscitaram primeiro, e os que estavam vivos também foram arrebatados, saíram daquela morte. Entenderam, gente? Então, olha só, gente. As ovelhas foram separadas dos bodes. E assim, a morte ela foi aniquilada tanto para os bodes como para as ovelhas. Correto? Como podemos ler, né, em Mateus. Aqui, lembrando aqui que eles estavam debaixo da mesma situação, a morte que passou a todos os homens. Então, por isso que os bodes e ovelhas estavam confundidos. Então, as ovelhas estavam confundidos, né? Vamos repetir de novo aqui, gente. Repetir de novo. Vamos repetir aqui, sem falar o de novo. Então, olha só, gente. Todos, bodes e ovelhas, estavam debaixo da mesma condição, né? Daquela morte que passou a todos os homens. Então, essa era a questão da confusão dos bodes e ovelhas no mesmo lugar. Na mesma condição, debaixo da mesma morte, da morte que passou a todos os homens. Entenderam? E vamos ler aqui, ó, esse texto de Mateus 25, 31, para a gente entender. Olha só. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, já veio, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Já foram. Tá? E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Percebeu? Quer dizer, ovelhas, vocês já sabem que são os filhos, os espíritos. Bodes significa o quê? A natureza humana. Quer dizer, ovelhas são espíritos que participam de carne e sangue por um momento. Eles estão no celeiro, né? Estão no mundo espiritual, eles são espirituais. E os bodes, é natural, bodes, eles estão no plano terreno, no mundo natural, entenderam? Por isso que houve essa separação, tá? Eles não estão mais debaixo da morte que passou todos os homens, nem bodes, nem ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita. Vamos fazer a leitura novamente aqui. Voltando aqui, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, já veio com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará o quê? As ovelhas à sua direita. São espíritos. E os bodes à sua esquerda, natureza humana. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que vos foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25, 31 a 41, tá? Agora vamos ler aqui Mateus 25, 41, não se assustem com o texto. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos. Isso aqui é forma de apresentar, gente. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Que fogo eterno, hein, gente? Preparado para o diabo e seus anjos. Percebeu? Mateus 25, 41. Então, gente, olha só. Esse relato, ele é metafórico, tá? Maldito ali não é que o eterno não gosta do ser humano. Esse relato, ele é metafórico. Pois ovelhas são espíritos, entenderam? Que estavam o quê? Participando de carne e sangue, que possuíam por herança
o reino espiritual, tá bom? E os bodes eram e são homens, seres humanos cujo reino é terreno. Entenderam? Então, este mundo terreno, que é o lago de fogo, recebeu o nome de segunda morte. Vocês podem ler no Apocalipse. Então, gente, olha só, não é coisa ruim o lago de fogo. Não é coisa ruim um lago de fogo, correto? Vamos colocar aqui. Quando se fala em lago de fogo, dá a impressão que é algo que as pessoas ficarem sofrendo, literalmente. Então, o lago de fogo não é coisa ruim, mas se trata do mundo onde se pode viver bem, pode também, ou mal, na carne, tá? E depende de cada um, de cada pessoa, mas que terá o quê? Um fim, tá? Em tempo indefinido. Entenderam? Dentro do que já foi estabelecido nessa eternidade que nós vivemos. Não passando da casa dos 120 anos. Correto? E neste assunto de hoje, nós estamos mais uma vez confirmando que todos somos imortais. Tá bom? Não porque... Por quê? Por que nós dizemos que nós somos imortais? Porque não morremos. Mas morremos biologicamente. Mas nós não somos imortais porque nós morremos, porque não morremos biologicamente. Nós morremos biologicamente. Nós somos imortais porque aquela morte que passou a todos os homens, ela foi aniquilada no último dia, não é verdade? E que, em consequência daquilo que ocorreu, os que nasceram depois que somos nós, de lá para cá, não estivemos debaixo daquela morte. Então, por isso que nós somos imortais. Mas nós não somos imortais porque não iríamos morrer na morte biológica, porque nós vamos morrer na morte biológica. Então é por isso que nós somos imortais que estamos falando. Uma vez que não morremos mais naquela morte que passou a todos os homens. Sendo assim, confirmamos que em 70 DC, quando Jerusalém foi desolada, todos saíram dos sepulcros. Ok? Então é isso, né? Nós estamos aqui agora concluindo a mensagem de hoje. Agradecemos a participação de todos. Nos veremos no próximo tema, que será domingo, 19 horas. Um grande abraço a todos. Tchau!